Imagine se tudo em que você acredita, absolutamente tudo, pudesse ser desmontado com apenas uma pergunta simples. E por quê? Agora imagine que essa pergunta não tivesse fim. Não importa o quanto você explique, não importa quantos fatos você traga, sempre existirá uma próxima pergunta, uma próxima dúvida, um próximo "e se?". Hoje nós vamos explorar um paradoxo que mexe com as bases do conhecimento humano. Um paradoxo que não é apenas um exercício mental. Ele está presente em cada conversa, em cada crença, em cada certeza que você pensa ter. Este é o trilema de Munchausen. O paradoxo que prova que, no fundo, nunca teremos certeza absoluta de nada. Respire fundo, porque a partir de agora, o que você considera sólido pode começar a desmoronar. Vamos começar com uma pergunta simples. Você já tentou justificar algo e percebeu que, quanto mais explicava, mais perguntas surgiam? Como se estivesse preso em uma espiral infinita de "mas por quê?". Talvez em uma discussão com um amigo, talvez ao tentar defender sua opinião, ou até mesmo sozinho, de madrugada, encarando seus próprios pensamentos. Esse é o primeiro passo para entender esse paradoxo. O momento em que você percebe que, para cada resposta, nasce uma nova dúvida. Agora, imagine a seguinte cena. Você está diante de uma criança curiosa, dessas que não param de perguntar "por quê?". Você diz "o céu é azul". Ela pergunta "por quê?". Você explica sobre a atmosfera, a dispersão da luz. Ela pergunta de novo "mas por que a luz se comporta assim?". Você responde com física. Ela insiste "mas por que a física funciona assim?". E assim por diante. Até que você percebe, em algum momento, você não tem mais respostas. Essa sequência aparentemente inocente é exatamente o que acontece com qualquer tentativa humana de justificar o conhecimento. E é aqui que entra o trilema de Munchausen. Esse nome curioso vem do Barão de Munchausen, um personagem famoso por contar histórias absurdas, como a de ter se puxado para fora de um pântano, puxando os próprios cabelos. Impossível, não é? Pois é. Da mesma forma, tentar justificar absolutamente tudo é como tentar se erguer pelos próprios cabelos. E é aqui que surgem as três opções, nenhuma delas realmente satisfatória. Primeira opção: regresso infinito. Cada explicação exige outra explicação, e isso nunca termina. Você diz X é verdade porque Y. Mas então alguém pergunta: e por que Y é verdade? Você responde por que Z. E assim por diante. Infinitamente. Parece racional, mas na prática, nunca chegamos a uma base final. É como tentar construir uma escada para o céu, degrau por degrau, sem nunca alcançar o topo. Segunda opção: círculo vicioso. Aqui a explicação se apoia em si mesma, de forma direta ou disfarçada. Por exemplo, a Bíblia é verdadeira porque é a palavra de Deus, e sabemos que é a palavra de Deus porque está escrito na Bíblia. Ou, a ciência é confiável porque usa o método científico, e o método científico é confiável porque é a base da ciência. Percebeu? A justificativa gira em círculo. Parece sólida, mas é apenas um eco de si mesma. Terceira opção: axiomas. Aqui você simplesmente para de justificar e afirma: isto é verdade. Ponto. Sem mais perguntas. Por exemplo, eu penso, logo existo. Ou, a lógica básica não precisa ser provada. Ela é autoevidente. É uma forma prática de lidar com o problema, mas também significa que, em algum momento, toda certeza é simplesmente declarada, não provada. Essas são as três saídas do trilema: um regresso infinito, um círculo lógico ou um ponto final arbitrário. E nenhuma delas nos dá a certeza absoluta que tanto buscamos. Agora, pense em suas próprias crenças: religião, ciência, moral, política, filosofia. Quantas dessas ideias, quando você pergunta por quê, realmente chegam a uma base sólida? E quantas acabam em um desses três caminhos? Vamos explorar cada uma dessas rotas mais profundamente, com exemplos reais. Imagine um cientista tentando explicar o universo. Ele parte das leis da física. Mas de onde vêm essas leis? Talvez de princípios mais fundamentais. E esses princípios vêm de onde? Quanto mais você cavar, mais perceberá que, em algum momento, ele chega a algo que não pode mais justificar. Um ponto onde a resposta é assim que o universo funciona. Regresso infinito ou axioma. Agora pense em uma crença religiosa. Alguém diz: eu acredito porque está escrito. Você pergunta: por que acredita no texto? Porque é inspirado por Deus. E como sabe disso?
Porque o texto diz, círculo vicioso. Ou pense em debates morais. Você pergunta, por que matar é errado? Por que causa sofrimento? Por que o sofrimento é ruim? Por que é? E pronto, chegou ao axioma. Esse paradoxo é profundo porque ele não está apenas em ideias complexas. Ele está em tudo. Na forma como justificamos nossas opiniões no dia a dia. Na maneira como construímos teorias científicas, nos fundamentos da matemática, até na lógica que usamos para pensar. Durante os próximos minutos, vamos mergulhar mais fundo em cada uma dessas vias, para que ao final você perceba não só o paradoxo, mas o impacto dele em como você enxerga o mundo. Narrativa se aprofunda. O roteiro continua com histórias ilustrativas, exemplos históricos, diálogos imaginários entre filósofos, experimentos mentais e reflexões sobre ciência, religião, moral e percepção, levando o público a revisitar cada rota do trilema com intensidade crescente. Meio do vídeo, tom mais introspectivo. E aqui está o ponto mais intrigante. Mesmo sabendo desse paradoxo, nós continuamos a viver como se tivéssemos certezas, tomamos decisões, escolhemos lados, defendemos ideias, porque no fundo o cérebro humano não suporta o vazio da incerteza total. Então, escolhemos uma das 3 rotas, conscientemente ou não. Ou seguimos justificando até o infinito, ou giramos em círculos confortáveis, ou batemos o martelo e dizemos, é assim. Filósofos como Agripa já apontavam para esse problema há mais de 2000 anos. Mais tarde, pensadores modernos deram nome a ele, como Hans Albert, que formulou o trilema de Munchausen de forma clara. Mas mesmo hoje, com toda a ciência moderna, não escapamos dele. Parte final. Reflexão intensa. Plais CTA. Então, o que isso significa para você? Significa que toda certeza que você tem repousa em algum ponto sobre areia movediça. E perceber isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador. Porque quando você entende os limites da certeza, começa a pensar com mais humildade, começa a ouvir mais, a questionar melhor e, principalmente, a viver com mais consciência. Agora eu te pergunto, em qual dessas 3 rotas você acha que mais se apoia no dia a dia? Você busca justificativas infinitas, gira em círculos lógicos ou aceita axiomas como verdades finais? Comenta aqui embaixo. Quero saber qual dessas vias você enxerga mais claramente na sua vida. E se você quer continuar explorando os paradoxos que desafiam nossa mente, assista aos outros vídeos da playlist que está aqui na descrição. Porque, no fundo, cada certeza que você tem pode esconder um paradoxo esperando para ser descoberto.